De volta com o Horizonte Debate ao vivo. Hoje, economistas fazem um parâmetro do mercado de trabalho. E você, está trabalhando ou procurando emprego? Conte-nos a sua experiência. Mande a sua dúvida para os nossos convidados através do número do nosso WhatsApp, 99642-8473, DDD 31 de Belo Horizonte. Daniel, o início dessa semana, uma notícia de que a medida provisória que regulamentava parte da lei trabalhista, da nova lei trabalhista, o nosso Congresso está trabalhando muito, então eles estavam preocupados com outras coisas, tipo flexibilizar os impostos, criar mais empregos, então estavam trabalhando demais. Evidentemente que não. O que você acha que essa nova lei trabalhista, opinião do Daniel mesmo, perfeito, ajudou ou não na criação, manutenção, prospecção do emprego? Eu acho que ainda tem um efeito muito pequeno nisso. Eu acho que ela foi muito tímida. Uhum. Eu acho que a situação trabalhista no Brasil, as leis trabalhistas aqui são muito complexas. Tem um risco, então quando a pessoa vai empreender, toda essa parte de risco trabalhista não fica só na empresa, vai para o capital dos sócios quando você fala de uma limitada. E basicamente 100% dos processos, quando você paga tudo direitinho, ainda tem processo trabalhista. Então isso dá uma insegurança jurídica para o empresário muito grande. E quando a gente pensa em segurança, a pessoa vai pensar 2 vezes antes de empreender, 2 vezes antes de contratar, e aí isso acaba atrapalhando o emprego. E na hora que você vê que um empregado que ganha um salário mínimo te custa quase 2, para onde está indo esse quase um salário mínimo fora? Uhum. Então acaba que essa proteção do trabalhador aumenta o custo muito grande para a empresa, mas acaba não indo para o trabalhador de uma maneira geral. Eu não sei se na leitura corporal da Pâmela e do Fabrício, acho que eles discordaram radicalmente de você. Mas isso é bom. A reforma trabalhista ela foi feita sem a consulta das centrais sindicais, sem a consulta à população. Usa-se a colocação de que as nossas leis são muito rígidas, que são um custo muito alto. Porém, assim, a gente vive num país de extrema insegurança, tanto política quanto econômica. As leis, a reforma, ela foi feita por um grupo, que é um grupo empresariado que estava demandando essas reformas. Não foi bem uma reforma popular. Uhum. Terceiro, a gente tem a ilegitimidade do governo Temer. A gente veio de um burburinho político muito grande, o impeachment da presidente Dilma, extremamente contestado de maneira jurídica. Então, para mim, a reforma trabalhista ela é positiva para o empresário, mas para o empregado, nem tanto. Fabrício. Eu acho que a reforma trabalhista ela foi feita de forma errada, no tempo errado, pelo governo errado. É evidente que a gente tem algumas especificidades da legislação trabalhista que poderiam ser melhoradas, como é o negócio da Previdência, como é o Sistema Único de Saúde. Você sempre pode ajustar e melhorar para cumprir a função disso. Mas não da forma como foi feita, rápida, sem uma discussão com as centrais sindicais, sem que a população entendesse e participasse do debate, e atendendo a lobbies que estavam a todo momento no Congresso. Então, quando você vê que artigos da legislação foram negociados entre deputados e as coisas que a gente vê pela televisão e acompanha no dia a dia, é inadmissível. Eu acho que a gente vai ainda sofrer muito as consequências desse governo que é ilegítimo e que propôs mudanças radicais não absorvidas pela população. Você vê que a aprovação dessas pessoas que levaram para frente essa agenda, ela é zero, Eu só tenho medo de uma máxima que tenho aprendido muito com os vários juristas que vêm ao Horizonte Debate, de que quando desiguais se sentam para conversar em uma tribuna desigual, você aumenta ainda mais a desigualdade. Então é preciso fazer com que desiguais sejam respeitados e entendidos como desiguais. Uhum. É muito difícil de colocar uma funcionária lá da empresa que faz a limpeza dessa empresa, de uma terceirizada, para conversar com o patrão sem ter algum intermediário naquele contexto. Isso me incomoda muito. Agora, Daniel, vou puxar de novo o gancho contigo. Assim. Estamos num ano eleitoral onde é muito interessante quando se pergunta para candidatos como, por exemplo, Jair Bolsonaro, Marina Silva, João Amoedo, talvez esse seja aquele que mais fala de economia do que ele pensa de forma clara. Definitivamente, Jair Bolsonaro e Marina Silva não disseram até agora o que vieram para falar de economia. Parece uma conversa esquizofrênica mesmo, assim, quando se pergunta para essas pessoas.
Você acredita no Estado menor? O Estado precisa ser menor para que ele possa se desenvolver mais? Eu acho que sim, porque a gente cuida muito melhor do nosso dinheiro do que do dinheiro de um prédio quando a gente é síndico, por exemplo. O Estado, ele é ineficaz, ele é uma máquina ineficaz. Extremamente ineficaz, assim. O que a gente pega, hoje o imposto em relação ao PIB é 35% no Brasil contra 25% dos Estados Unidos. Assim. E aí você pega um país já tão grande que consegue cobrar tão menos imposto que o Brasil. Porque quanto mais velho o país, quanto mais desenvolvido, mais ele pode cobrar de imposto, porque tem pouca coisa para fazer ali. A gente precisa desse dinheiro na mão de quem vai produzir, e não na mão do Estado. O Estado é muito burocrático, o Estado gasta muito dinheiro para fiscalizar. Então, eu tendo a acreditar muito mais no Estado menor, deixando com as pessoas que vão empreender. Quando a gente fala, o grande problema do Brasil é investimento, porque você tem 72% de todo o dinheiro do Brasil está investido em dívida pública. Então, como que vai? O custo, quando a gente fala, o custo para as pessoas físicas, para a empresa, é muito alto de empréstimo, é porque o governo demanda 72% desse crédito. Quando um empresário da construção civil está na Prefeitura de Belo Horizonte, quando um empresário midiático está na Prefeitura de São Paulo, um grande empresário de transporte e comunicação está na Prefeitura de Betim, por exemplo, você está satisfeito com essas... Eu acho que o Brasil é muito centralizado, uma estrutura muito de Brasília. Esse pacto federativo brasileiro não deixa esses pequenos testes igual a gente tem em outros lugares do mundo. Então, acaba que eles têm pouco espaço para pensar em diminuir a estrutura do Estado. Assim. Então, eu não vejo um efeito muito prático nisso. Assim. O presidente tem um poder muito grande, o Congresso tem um poder muito grande, o Senado um poder muito grande, e os estados praticamente poder nenhum. Ele só pega aquelas leis que vieram de lá. Pode discutir um tributo ou outro, uma coisa ou outra, mas pensar num estado ser um pouco menor, eu não conheço nenhum estado do Brasil que consegue ser menor do que os outros. Assim. O que vocês pensam com relação ao tamanho do Estado? Fabrício, o que você pensa com relação ao tamanho do Estado? Eu sou contrário, Daniel, radicalmente contrário. Eu não acho que o Estado brasileiro tem que ser menor. Eu acho que isso aí é um falso debate. Eu acho que o Estado tem que ser eficiente, né? E aí eu discordo com ele, eu não sei em qual setor o Estado é ineficiente, eu pergunto se na saúde ele é ineficiente, se na educação ele é ineficiente. Quem participa quem conhece esse setor sabe que, na verdade, você faz milagre com o SUS que você tem, com os recursos que você tem. Na educação a gente faz milagre com o que tem. Então, eu acho que a gente tem que pensar em termos de qual Estado a gente quer. Se for um Estado maior na segurança, na saúde, na educação, eu quero. Agora, um Estado maior no sentido de que vai ter mais corrupção, mais gastos, elefantes brancos, aí não, aí obviamente que não. Né? Eu acho que essa discussão é nesse sentido. E eu não acho que o Estado seja ineficiente, porque no fundo, se você pegar um pouco das finanças do Estado, não tem muita margem de manobra. Então, você pega as contas do governo de Minas, essas 3 contas já praticamente é quase todo o orçamento. Então, não tem como fazer milagres. Eu acho que você precisa de mais Estado. Eu acho que tem uma questão muito... O Estado não tem dinheiro nenhum. Todo o dinheiro vem da gente. Então, na hora que a gente fala de um Estado grande, você está passando grande parte do seu orçamento para alguém de fora decidir o que fazer com ele. Isso me preocupa bastante, porque eu cuido do meu dinheiro muito melhor do que eu vou cuidar do dinheiro de 10 pessoas. Porque cada um sabe. Quem aqui já fez um amigo oculto? De R$50. Quem gostou do presente que recebeu do amigo oculto? Quem não teria comprado um presente muito melhor com R$50? Eu acho que cada cidadão, cada empresário, cada pessoa sabe muito melhor o que fazer com o dinheiro do que uma comissão que está em Brasília. Uhum. Então, quando eu penso no Estado menor, eu penso nesse sentido. Posso só fazer uma provocação? Daniel, você pode cuidar melhor do seu dinheiro, mas você não cuida melhor da sua segurança. Você não consegue, a não ser que você viva trancado numa casa com janelas gradeadas e porteiros armados e carros blindados, é nesse sentido. Então, acho que é um meio termo. É evidente que se você tiver desperdício, aí é melhor você ter um Estado menor. Mas se você tem um Estado que promove ações, especialmente para a população carente, que é saúde, educação e segurança, por que não? O Estado não está na periferia, o Estado não está na... Eu tendo a concordar com o Fabrício. A gente imagina... Mesmo frente a um Estado muito ineficiente como o nosso? O que acontece? Nós temos 203 milhões de pessoas. Nós temos um grupo de empresários que não representa nem 1% da população. Grandes empresários. E essas pessoas que têm colocado as cartas na mesa, né? Então, a minha defesa do Estado é um Estado que atue conforme a Constituição, que é a defesa dos direitos. Ela tem defender o mínimo para aquela pessoa que tem uma baixa escolaridade. Então, a gente tem mais de 60%, 70% da população ganhando
uma miséria, um salário mínimo. Então, essa pessoa, ela precisa de um suporte do Estado, justamente para o Estado promover desenvolvimento econômico. E ele promovendo o desenvolvimento econômico nas vias de coligação. Então, vamos fazer uma parceria público-privada para melhorar as rodovias, as ferrovias, vamos fazer algumas concessões, mas vamos fazer a garantia da saúde e da educação. Então, você tirar a saúde e a educação da mão do Estado e colocar na rede privada, eu estou privando uma quantidade gigantesca de pessoas, 13 milhões de desempregados que não estão no mercado de trabalho e que precisam dos serviços mínimos de saúde. Então, a gente faz uma defesa de um Estado eficiente, menos burocrático, e aí a gente precisa das reformas, e reformas estruturais consistentes, uma reforma tributária, uma reforma na parte administrativa, para garantir para os menores, né, para esses 13 milhões de desempregados, para essa população extremamente carente, o mínimo para ela poder sobreviver, inclusive até empreender. Sim. O Eduardo, lá do Novo Progresso, o Eduardo ficou no finalzinho, está perguntando que o presidente Temer prometeu aumentar o valor do Bolsa Família, mas o Brasil está em recessão. Ele pergunta se isso é uma estratégia política. Só um sim ou não, se economia se transformou em estratégia política. Sim. Eu acho que não, até porque Bolsa Família pega 2% do orçamento da União e é uma verba muito bem direcionada no sentido de que você dá o dinheiro para a pessoa e ela decide exatamente o que ela vai fazer. Fabrício? Sim, estratégia política deveria ter dado esse aumento antes. O governo está muito atrasado em relação à crise. Fabrício, Pamela, Daniel, obrigado. Debate que se estende lá na casa das pessoas agora. O programa de hoje fica por aqui. Continue conosco, participe, mande o seu comentário pelo WhatsApp ou para o nosso e-mail. A sua participação é muito importante. Esse programa é feito com todo o caminho para você e esperamos que seja feito também por você. Te espero com as suas perguntas e opiniões na próxima quarta-feira, ao vivo. Até lá, um abraço e até o próximo programa. Tchau!